Olá, eu sou a professora Wilma Matos, diretora-geral e mantenedora do Colégio Coque Brasília. Hoje estamos aqui em mais um CoqueCast para tratar de um assunto muito relevante e que, às vezes, mesmo sendo relevante, ainda fica um pouquinho distante da sociedade e até mesmo das escolas. Hoje eu estou aqui com o nutricionista Luiz Eduardo Oliveira. Tudo bom, Luiz Eduardo? Tudo bem, muito prazer estar aqui. Que ótimo, Luiz. Eu queria que você fizesse uma apresentação pequena para começarmos esse bate-papo que vai ser muito importante. Bem, eu me chamo Luiz Eduardo, eu sou nutricionista, graduado pela Universidade de Brasília. Eu atuo como nutricionista há aproximadamente 7 anos. Eu tenho especialização em diabetes, em nutrição clínica. Desde a minha graduação, eu busco estudar esse tema, o diabetes, especialmente porque eu também tenho diabetes desde os meus 12 anos de idade. Então, eu já convivo com a doença há aproximadamente 20 anos. Hoje eu tenho 33, na verdade há mais de 20 anos. Certo. E é uma motivação para mim estar falando sobre, então obrigado até pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre também. Ai, que maravilha! E para começar, Luiz Eduardo, todos nós sabemos que hoje diversas condições levam ao diabetes. Mas antes de começarmos, você poderia falar para nós o que é o diabetes tipo 1, fazer a diferença com o diabetes tipo 2, Luiz Eduardo? Perfeito, eu acho que esse questionamento ele é muito importante porque fica no imaginário das pessoas como o diabetes como se fosse uma coisa única, Sendo que na verdade não é, e vale muito a pena a gente fazer essa diferenciação. No caso do diabetes tipo 1, é a causa menos prevalente de diabetes. Ela acomete aproximadamente 10% das pessoas que têm diabetes tipo 1. Ela aparece principalmente na infância e na adolescência, mas raramente pode aparecer também na fase adulta. E ela tem como base a doença autoimune, a autoimunidade. Então, ela não tem relação com o ambiente externo, ou seja, com hábitos de vida. A pessoa desenvolve diabetes tipo 1 por uma questão, uma falha na imunidade dela, digamos assim. O corpo dela desenvolve anticorpos que vão lá atacar as células produtoras de insulina no corpo. Ou seja, é uma doença não muito evitável. Em relação ao diabetes tipo 2, que é a mais prevalente, que é aquela que provavelmente a gente conhece um tio, tia, avó, uma pessoa de maior idade que possui a doença, e ela é cometida principalmente por uma questão de estilo de vida, Então, a pessoa que carrega ali um estilo de vida não muito saudável durante a fase adulta, principalmente, então a pessoa se tornou uma pessoa sedentária, ela não se alimentou muito bem, ela desenvolveu um excesso de peso, e ainda tem um componente genético, ou seja, algumas pessoas na família possuem esse diabetes, essa pessoa provavelmente vai desenvolver a doença ou ela tem uma chance grande de desenvolver a doença, E aí, se a gente for pensar assim, esses são os dois principais tipos de diabetes, mas também existem, por exemplo, outros tipos. O diabetes gestacional, que aparece principalmente assim, em algumas mulheres gestantes que possuem alguns fatores de risco, e outras várias causas de diabetes que não vale a pena a gente ficar destrinchando porque são causas bem específicas, mas esses são os 3 principais tipos: o diabetes tipo 1, tipo 2 e o diabetes gestacional. O tipo 1, então, qual é a principal diferença do 1 e do 2? O tipo 1, ele aparece realmente por uma falha no mecanismo autoimune da pessoa, tá. Ela tem de causa autoimune. E assim, o tratamento principalmente envolve a utilização de insulina, porque a pessoa para de produzir insulina. Diferente do diabetes tipo 2, onde ela tem uma resistência à ação da insulina, ou seja, ela produz a insulina é o hormônio que controla a glicose no corpo. E aí, quando a pessoa tem diabetes tipo 1, ela para de produzir essa insulina. E ela precisa necessariamente fazer o tratamento com insulina. No caso do diabetes tipo 2, a pessoa cria uma resistência à ação da insulina. Diferente, Diferente, ela precisa usar às vezes uma medicação oral, Ela precisa mudar o estilo de vida dela. Então, no caso assim, se eu for dizer a principal diferença, o diabetes tipo 1, a pessoa ela aparece independente do estilo de vida dela.
No diabetes tipo 2, existe um componente genético e de estilo de vida muito grande, né? E aí, qual que é a grande questão? É uma doença evitável, o diabetes tipo 2. Né? Então, quando a gente fala de diabetes tipo 2, uma doença relacionada ao estilo de vida, é uma doença evitável. É uma doença que quanto mais a gente começa a ter hábitos de vida saudáveis, né? Então uma alimentação boa, praticar atividade física, a gente tende, né, ou a postergar ou a não desenvolver essa doença na fase adulta. Né? Então, diferente do diabetes tipo 1, a pessoa pode ser saudável, pode ter o controle do peso, ela pode fazer atividade física e desenvolver o diabetes tipo 1. E geralmente o tipo 1 desenvolve mais quando criança? Quando criança. A maior parte das pessoas que têm diabetes tipo 1, elas desenvolveram na infância, na adolescência e raramente acontece ali no jovem adulto ou no adulto. E como que a gente pode saber se está diabético? Perfeito. Eu acho que esse também é um tema bem interessante de se tratar, porque é uma doença muito prevalente. Então, diabetes, hoje no mundo, a gente estima que existem aproximadamente 450 milhões de pessoas com diabetes. No Brasil, em torno de 20 milhões de pessoas com diabetes. É um número significativo. É muita gente. E o pior, aproximadamente metade das pessoas que têm diabetes não sabem que têm diabetes. Ou seja, existe uma falha no diagnóstico. As pessoas acabam não tendo acesso, ela é uma doença silenciosa, principalmente tipo 2. Né? Então, no caso do diabetes tipo 1, aparecem sintomas como muito apetite, né? Urina em excesso, muita fome, muito cansaço. Então, são sintomas que aparecem abruptamente e a pessoa sabe que ela vai ter um diagnóstico rapidamente. Tipo 2. No tipo 1. No tipo 2, não se tem muitos sintomas. A pessoa vai tendo uma vida, ela tem um sobrepeso, ela tem, às vezes, um pouquinho de cansaço, mas ela vai levando a vida como se nada tivesse acontecendo. Só que, às vezes, ela já tem o diabetes e não sabe que tem. E aí, como que a gente faz o diagnóstico do diabetes? Através de um exame de ponta de dedo, então medir a glicemia, um simples aparelho de medir a glicemia, que é o glicosímetro. Se o exame der em jejum acima de 126, a gente pode falar que existe diagnóstico de diabetes. Se uma medida esporádica do dia, não em jejum, então após uma refeição der acima de 200, a gente pode falar que a pessoa também tem diabetes. Ou através de um teste de tolerância à glicose, que a pessoa utiliza uma bebidinha que no laboratório de coletar exame ela vai tomar, e aí depois aí medir a glicemia dela, e se der acima de 200, a gente também dá o diagnóstico de diabetes. Entendi. E esse diagnóstico ele é muito importante também para prevenção, né? Ele é importante para prevenção porque quando a gente fala assim, o diabetes tipo 1 não tem prevenção, mas quando a gente fala de diabetes tipo 2, você tem um diagnóstico precoce, tanto é que hoje a gente tem um termo de pré-diabetes. Então, a pessoa ela não tem uma glicemia muito alterada ao ponto de ter um diagnóstico de diabetes, mas ela tem ali uma glicemia levemente alterada, ou seja, ela tem um risco alto para ter diabetes. Então, esse termo pré-diabéticos, ele existe mesmo? Ele existe, e ele existe exatamente... Que fica naquela linha se vai passar do 126, é isso? Isso, por exemplo, entre 126 e 200 em uma glicemia pós-prandial, a gente diz, olha... É importante você se cuidar e a gente ainda consegue reverter. Né? Então, uma pessoa que tem um diagnóstico de pré-diabetes, por exemplo, se ela mudar o estilo de vida dela que levou ela a ter aquele quadro, ou seja, provavelmente uma pessoa que tem um excesso de peso, provavelmente uma pessoa que se alimenta mal, uma pessoa que está sedentária, uma pessoa às vezes que pode dormir mal, que pode trocar a noite pelo dia, né? Dormir pouco tempo e assistir, às vezes, muito tempo de tela de noite. Tudo isso tem relação. E aí a gente começa a tratar no estilo de vida da pessoa. Não necessariamente ela vai precisar de medicação. Né? Talvez com uma mudança de estilo de vida importante, ela emagrecendo, ela modificando os hábitos dela, ela consiga, né, voltar para um limiar ali onde ela consiga ficar bem sem medicação. E até também no tratamento. Quando a pessoa ela tem um diagnóstico, ela não pode achar que o tratamento é só usar a medicação. Ela tem que ter todo um estilo de vida que fez... que ela não teve, de vida. Que fez com que ela chegasse àquele quadro. Ela tem que voltar... E aí o tratamento ele é medicação, ele é atividade física, ele é alimentação adequada, né? E aí quando a gente tem um diagnóstico, a gente consegue agir, a gente consegue mostrar para a pessoa, olha, é melhor tratar isso aqui do que tratar uma complicação do diabetes. E aí voltando para a escola, existem casos já de diabetes na escola e a gente vem percebendo a cada ano que vem aumentando esse número. Pelo menos na nossa prática a gente vem percebendo. E ser um pai
de uma criança, de um adolescente com diabetes é um desafio muito grande. Sim, é um desafio. Eu posso, assim, me colocar... quando a gente fala de uma criança com diabetes, há uma probabilidade muito grande de ser uma criança com diabetes tipo 1. Nos Estados Unidos, infelizmente, a gente vê quadros de crianças com diabetes tipo 2, ou seja, uma doença de adulto em criança. Por quê? Porque lá tem uma cultura, tem um componente genético importante. Aqui é mais comum a gente ver crianças com diabetes tipo 1. E aí não é uma questão de culpa, não é uma questão de eu tive hábitos ruins que eu desenvolvi aquele diabetes apareceu. Mas a pessoa vai viver com diabetes e acaba que o pai e a mãe, a doença é deles também. Porque aquela criança, aquele adolescente, ele não é completamente responsável por si. Por mais que seja um adolescente que está passando por uma fase, né, de independência, aquela doença não é dele, única e exclusivamente. Aquela doença também é dos pais. Então, assim, é muito importante que o pai e a mãe tenham um bom diálogo, primeiramente, com a criança, com o adolescente. É interessante que a criança e o adolescente sempre vejam os pais como parceiros no tratamento, né? Então, eu como profissional, eu sempre me coloco como um parceiro, não como uma pessoa que vai ficar julgando a glicemia, ou o que a pessoa come, ou o que a pessoa faz ou deixa de fazer. A gente precisa de estar do lado, né? Tá ajudando, tá auxiliando, tá entendendo sobre a doença, né? Tá levando conhecimento para a equipe da escola. Então, esse espaço, por exemplo, ele é fantástico, porque é isso, assim, o tratamento do diabetes, antes de medicação, de atividade física, de alimentação, é educação em diabetes. E a partir do momento em que eu me informo e eu passo essa informação para frente, eu estou indiretamente tratando meu filho e minha filha. Né? Quando eu tenho um filho com diabetes, eu me informo sobre a doença, eu informo os colegas sobre a doença, eu informo a professora, o professor, eu informo a equipe da escola, eu estou tratando também, eu estou ajudando a tratar. Porque quanto mais pessoas souberem sobre diabetes, saberem o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar, etc., né? Então esse talvez eu vejo que é como um dos grandes desafios. Seria um plano de saúde individual que nós faríamos com essa criança, né? Sim, exatamente. Porque se a gente for parar para pensar, a maior parte do tempo que a criança vai estar é na escola. Então a escola precisa saber lidar, né? E isso não é uma missão única e exclusivamente da escola. É importante que a família esteja junto com a escola, né? Ensinando, orientando, porque cada vez mais essas crianças vão estar presentes. Né? Isso, porque é um desafio. A gente sabe que algumas crianças têm hábitos alimentares não muito bons, e aí aquela criança que precisa ter um hábito alimentar como parte do tratamento vai olhar para o lado e vai se enxergar às vezes diferente. E aí, como é que a gente trata? Quem está errado nessa história? A criança que está levando a comida ruim, digamos assim, para a escola, ela tem um direito. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ela saber que essa doença ela existe, né? É interessante o pai e a mãe daquela criança saber que lá no futuro, por mais que aquela criança não tenha diabetes tipo 1, ela tem um risco de ter um diabetes tipo 2 se ela desenvolver uma obesidade, se ela continuar com hábitos de vida ruim. Então, às vezes, até uma oportunidade que se tem para poder falar um pouco mais sobre saúde, né, na escola, a partir da ótica da doença de uma criança, mas também falar sobre o futuro dessas crianças, como elas podem se comportar no futuro, porque a gente observa, né, que existem muitos estudos mostrando, a gente consolida um hábito alimentar na infância, na adolescência, a gente vai levar isso para a fase adulta. Né? E essa doença que a gente está falando de prevenção, que 90% das pessoas com diabetes é diabetes tipo 2, então a gente pode começar a prevenir isso exatamente na escola. Né? Então, no meu entendimento, acho que é um espaço muito importante. E assim, é até interessante que eu vou te fazer um convite aqui. Você falando dessa importância da escola, tem que haver a partilha, a comunicação, família, escola, e não só com diabetes, mas com todos os fatores, mas com a diabetes tem que haver, porque como você citou, a gente vai estar tratando, havendo essa comunicação é um tratamento, né? Sim. Hoje, enquanto escola, colégio, a maior dificuldade nossa realmente é nesse ponto que você destacou. A criança com diabetes, a alimentação dela é uma, e aquela criança normal que não tem o diabetes, que ainda não desenvolveu o diabetes, porque pode desenvolver, a gente vê que é a grande dificuldade, até mesmo quando ela traz o lanche de casa, a sua comida de casa, e nós começamos a observar
porque quando a gente chega a falar com a família da criança com diabetes, a gente vê todo o cuidado, que a gente, até nós mesmos dentro da escola, que a gente não tinha um olhar antes, a gente começa a ter esse olhar para a alimentação, sim, e tem que ser um olhar cuidadoso mesmo. Cada vez mais as escolas estão mudando o hábito de alimentação, até porque existem leis já que amparam também a alimentação saudável, né? Então é algo muito importante, mas mais importante, como você citou, a comunicação, e aí umas palestras para os nossos alunos seriam muito importantes, e com esse diferencial que você tem que lidar com essa diabetes desde os 12 anos de idade, né, que você lidar, e para mostrar também que dá para viver em sociedade, né, Luiz Eduardo? Mesmo com a diabetes tipo 1, dá para viver, dá para compartilhar de festas, de tudo dentro da escola e dentro da sociedade, não é isso? Isso, eu acho que sobre isso que você falou, eu tenho algumas observações para fazer. Primeiro que é importante o nutricionista dentro de um espaço, né, dentro da escola, porque é uma das linhas de atuação no plano de enfrentamento da obesidade e do diabetes no Brasil e no mundo. A gente trabalha com educação alimentar e nutricional. E isso a gente trabalha dentro da nossa casa, né, com os nossos filhos, a gente trabalha dentro das escolas, né, a gente trabalha nos ambientes onde a gente convive, né? Só que, quando a gente fala de obesidade, quando a gente fala, que tem muita relação com o diabetes tipo 2, principalmente, quando a gente fala de diabetes, está falando de doenças altamente prevalentes. E não é responsabilidade de uma única pessoa que possui essa doença ou esse quadro tratar isso. Isso vem da nossa sociedade, isso vem da nossa cultura. Então, é um problema de saúde pública. Então, você falou de leis. Então, o primeiro âmbito que a gente tem que trabalhar o enfrentamento disso, no ponto de vista do tratamento e da prevenção, é do ponto de vista da saúde pública. Então, a gente precisa assim, de leis, de políticas públicas bem feitas, que amparem, né, as crianças, os adolescentes, que eles sejam estimulados, que o ambiente deles sejam estimulados por comida de qualidade, que eles sejam protegidos de publicidade de alimentos processados, ultraprocessados. Isso foi um ganho, né? A gente teve esse passo importante no nosso país, onde a publicidade de alimentos ultraprocessados ela foi regulada, né? Eu, por exemplo, quando eu tinha 14, 15 anos, eu assistia televisão, um programa bem relevante na adolescência, e no meio do programa, no intervalo, passava um cara de cabelo grisalho em cima de um cavalo branco fumando cigarro. Então, assim, aquilo tem impacto para as pessoas que hoje, da minha idade, fumam, né? Então, a gente não pode falar que não tem impacto. Isso é um problema de saúde pública, e isso foi uma política pública que foi feita para poder controlar o consumo de tabaco, né? E do ponto de vista da alimentação também, a gente tem que ter sistemas, né? A gente tem que ter formas de ofertar mais alimentos saudáveis para essas crianças, para os adolescentes. A gente tem que, sim, aprender a controlar essa publicidade, porque são alimentos hiperpalatáveis, são alimentos que não são feitos para consumir em pequena quantidade. São alimentos em que a gente tem dificuldade de consumir em pequena quantidade. Eles modificam o nosso paladar. Então, quanto mais a gente vai consumindo, mais a gente quer, e isso atrapalha com que a gente tenha o consumo desses alimentos mais saudáveis. Então, essa questão do enfrentamento, ele passa muito por uma política pública, ele passa muito por uma questão da sociedade. E aí, do ponto de vista individual, é isso, é educação alimentar, é a gente dentro do nosso ambiente, da nossa casa, pegar a criança, levar para poder fazer compra no mercado, na feira, levar para a cozinha para poder cozinhar, perder, entre aspas, tempo cozinhando e colocar a criança também para poder aprender a cozinhar, saber o que é uma hortaliça, saber o que é uma fruta. É importante a gente colocar esses hábitos dentro da nossa casa. E é interessante você falar desses hábitos, Luiz Eduardo, porque cada vez mais fica difícil para as famílias nesse tempo, nessa vida agitada, de ir à feira, ir ao mercado pelo menos 2 vezes na semana. E aí, quando a gente vê que não tem essa prática, então o alimento errado, ele vai mesmo para a nossa casa, porque é mais fácil. Então, é algo que a gente tem que estar tratando,
todos os dias observar não só a alimentação, mas os nossos costumes, a nossa cultura. E um exemplo disso é o refrigerante. Sim. O refrigerante, em alguns países, na própria latinha, ele já vem lá dizendo que é um alimento, uma bebida que não é autorizada, que você, coloca na consciência, vou beber, não vou beber. Só que no Brasil ainda existe a propaganda, a publicidade do refrigerante, algo normal. Pior ainda são os sucos, que agora a gente está vendo aí, tem uma grande, eu não vou citar o nome, mas é o grande destaque no mundo há várias décadas e que agora está entrando no mercado do suco. E aí com a mesma marquinha lá no suco, que a gente sabe que é a mesma quantidade ou até mais do que de açúcar, do que do refrigerante. Então é isso mesmo. É começar em casa, mas que tenha a continuação dentro da escola, mesmo com todos os desafios que nós passamos no dia a dia para mostrar isso. E como você falou, com conversas, os professores, não só o nutricionista, mas o nutricionista conseguir propagar isso dentro da nossa escola, essa linguagem dentro da nossa escola, até mesmo para nós, que trabalhamos no dia a dia dentro de escola e que é muito corrido também dentro de uma escola e para não tentar ir para o lado mais fácil com a alimentação, né? Você falou da questão da praticidade, né? Realmente, assim, a gente toca numa ferida, né? Que é o nosso comportamento, a nossa forma de viver moderna, entre aspas, porque pensa no seguinte, assim, essas doenças elas têm uma base biológica, genética, né? Principalmente o diabetes tipo 2. O ser humano vive no planeta Terra há muitos anos e a gente se habituou a quê? A subir em árvore, a ficar em jejum, a andar pra caramba, né? A duelar, a usar o nosso corpo e a não comer grandes quantidades de comida. E aí, nos últimos anos, um período muito curto de tempo, a gente está exposto a uma quantidade muito grande de calorias, em porções pequenas de comida, e um estilo de vida onde a gente precisa produzir o máximo, onde a gente gasta muita pouca energia. Então, a gente tem um ambiente e uma genética propícia para poder desenvolver essas doenças. Por isso que não é uma coincidência que mais da metade da população está com excesso de peso, né? E 10% da população tem diabetes. É uma doença muito prevalente. Então, isso tem relação com o componente do nosso estilo de vida, com o componente da nossa natureza humana. Então, se a gente não parar, como sociedade, refletir para onde a gente está indo, né? A gente vai ter cada vez mais isso presente. E essa conta não vai fechar. Ou a gente aprende a dar mais tempo para a nossa saúde, né? Exercer o nosso autocuidado, ou a gente, de certa forma, vai ficar correndo atrás do rabo. A gente vai trabalhar para poder pagar contas de plano de saúde, para poder pagar tratamento de doença. Então, é importante a gente colocar isso na mesa, a gente começar a discutir mais sobre isso. Você falou também da praticidade, né? Eu sempre gosto de fazer a reflexão assim, nem necessariamente eu preciso fazer um inquérito alimentar, eu investigar o hábito alimentar da pessoa para poder saber o que ela está comendo. É só eu perguntar quantas vezes ela faz compra de comida para casa dela. Então, você pega uma família que faz compra uma vez por semana no atacado, se eu for comparar, por exemplo, com uma pessoa que faz compra semanalmente numa feira ou num mercado menor, eu já sei quem está comendo melhor. Se eu pegar assim para poder saber a quantidade de lixo seco que você produz e de lixo orgânico que você produz, eu já tenho uma tendência de saber o que você está comendo, se quem está comendo melhor que quem aí. Então, essa questão assim da gente se atentar muito nos pequenos detalhes, onde eu faço a compra, colocar tempo para poder cozinhar, para poder planejar as próprias refeições, né? Sempre deixar ali um tempo reservado para poder fazer uma atividade física. Para quem tem diabetes, isso faz parte do tratamento. E para quem não tem, isso faz parte da prevenção, né? Faz parte da prevenção. Então, assim, o Luiz Eduardo, você vai vir mais vezes aqui. Hoje foi só um momento de abertura dessa conversa tão relevante, tão importante.
que seria uma reflexão, uma frase para ficar de reflexão para a nossa comunidade escolar que você deixaria, ô Luiz Eduardo? Primeiro, para as crianças que têm diabetes tipo 1, né, eu deixo a mensagem de que se tratem. Hoje a gente tem muita tecnologia, a gente tem muita ciência, muita informação, né? Não deixem de se tratar, não deixem de procurar apoio, auxílio da equipe de saúde de vocês, da rede de apoio de vocês, que passa tanto pelos profissionais de saúde, quanto pela família, os amigos, os professores. E para quem não tem diabetes, né, ou seja, para as pessoas que estão aqui na comunidade escolar, que estão cuidando de vidas futuras, a gente precisa ensinar essas crianças a não terem diabetes, porque é uma doença que vem criando um componente genético, porque cada vez mais pessoas estão tendo, então a gente precisa cada vez mais retardar ou evitar que essas pessoas desenvolvam. E a gente precisa ensinar, né, essas crianças a comerem bem, a gente precisa ensinar essas crianças a praticarem atividade física, não por obrigação, mas por prazer, né? Ensinar essas crianças a equilibrar tempo de tela com exercícios lúdicos, com atividades onde vão movimentar o corpo, né? Então a gente precisa olhar assim para a comunidade escolar ali do ponto de vista assim do futuro. A gente quer formar pessoas, né? A gente quer formar pessoas bem instruídas no mercado de trabalho, mas que as pessoas deem conta de fazer aquilo que elas estão propondo a fazer, porque não adianta nada a gente ter uma pessoa super inteligente, super bem competente, mas não ter saúde para poder realizar aquilo que elas se propõem a fazer. E é uma das causas, se não é a maior causa de comorbidade, onde deixa a pessoa incapacitada, né? As consequências do diabetes são consequências severas para diabetes maltratado. São consequências onde deixa a pessoa incapacitada de trabalhar, de ter uma qualidade de vida, né? Então a gente precisa olhar com cuidado para o futuro. Então, assim, o Coque Brasília agradece a sua presença. Próximo aí, a gente falando aqui, vem obesidade. É um tema também muito relevante, muito importante. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E que venham mais, não só CoqueCast, mas mais um bate-papo desse e que chegue aos nossos alunos, aos nossos estudantes e às nossas famílias. E quem assistiu até o final, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo e fique de olho no nosso YouTube, que vai vir muito mais CoqueCast, muito mais novidade de temas muito importantes. Obrigada!